Olá, olá! Eu sou o Joab Barbosa, âncora deste projeto da UPAE, e este é o nosso 6º episódio. Desta forma, uma outra comunicação na difusão dos conceitos da arte educação e políticas formativas ao educador de arte. E a UPAE está em todas as redes sociais, sim, em todas elas, Face, Instagram, Spotify, Twitter. Siga-nos! E nesse podcast nós vamos falar sobre arte, corpo humano, dança, educação e palhaçaria. E para esse mix de temas, temos a honra de conversar com quem domina com muita maestria esses assuntos. É a professora Márcia Strazacapa. A professora Márcia é livre docente aposentada da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora visitante sênior do Profiartes da Universidade Federal da Paraíba, graduada em dança e pedagogia e mestre em educação pela Unicamp, doutora em artes pela Universidade de Paris, membro do Laboratório de Estudos sobre Arte, Corpo e Educação, Laborarte, da FEC-Unicamp. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma grande honra tê-la no nosso 6º episódio. E para iniciarmos esse bate-papo, professora, peço que a senhora faça uma breve apresentação da sua trajetória profissional. Eu que agradeço o convite e para mim é uma honra muito grande estar aqui participando do 6º podcast. Bem, minha trajetória profissional. Eu sou licenciada em pedagogia, fiz também uma segunda graduação em dança, também pela Unicamp. Na verdade, fui da primeira turma do curso de graduação em dança da Unicamp. Assim que eu concluí, eu passei a atuar como pesquisadora do LUME, que à época era Laboratório de Campo de Movimento e Expressão, hoje é um núcleo, do saudoso Luiz Otávio Burnier. Eu fiz um mestrado em educação na Unicamp, com orientação do professor Joaquim Brasil, e meu doutorado foi na França, no Departamento de Estudos Teatrais e Coreográficos da Universidade de Paris 8, com orientação do professor Jean-Marie Pradier. E quando eu concluí meu doutorado, eu voltei ao Brasil ao passar um concurso na Faculdade de Educação para a área de licenciatura em dança. Então, desde 2000, me tornei professora efetiva da Faculdade de Educação da Unicamp. Bacana, professora, muito interessante a trajetória. E aproveitando a atuação e a experiência no campo da educação, eu queria perguntar para a senhora sobre a disciplina de arte, que ainda no espaço escolar ela não conquistou o reconhecimento da sua importância. É na maioria das escolas, né? Mas nós estamos esperançosos aqui por dias melhores. E por essa razão eu pergunto, que bicho é a dança no espaço escolar? Gostei dessa pergunta. Né? Que bicho é esse? Que bicho é a dança no espaço escolar? Aí eu comecei a pensar, né, nos animais da nossa fauna, e talvez as da nossa aqui eu não encontrei, mas eu fiquei pensando na fauna asiática, né, e pensei no ornitorrinco, como um bicho bem estranho, né, um mamífero que bota ovo, para talvez situar essa condição da dança que fica entre expressão corporal, dança que como conteúdo também da educação física, a dança que só está presente nas festividades da escola, mas a dança que não encontra de fato seu espaço como um conteúdo dentro da aula de arte. Mas também pensei no orangotango, por ter o tango, né, tem um estilo de dança dentro do próprio nome, mas brincadeiras à parte com o nome dos bichos, tanto o orangotango quanto o ornitorrinco começam com um O. E aí eu digo que a dança dentro do espaço escolar é o O, porque é um tal de afasta a carteira, encontrar um espaço vazio, e às vezes só o tempo de você conseguir esvaziar uma sala, fazer um círculo, acabou, né? Acabou o período da aula. Por outro lado, quando tem festividade
festa da família, festa junina, festa de final de ano, festa do Dia das Mães, a dança ela está sempre sendo solicitada e se faz presente nesses momentos para alegria e deslumbramento, né, das famílias e dos próprios agentes escolares. Então eu falo que a dança ainda tem muito que conquistar dentro da escola, achar esse seu lugar e um lugar de reconhecimento sério. Professor, essa é uma questão muito importante quando se trata da questão da dança na educação, né? Isso também, de certa maneira, vale para o campo da arte em geral, né? Que sempre é tratada quase que como um adereço das festas, né? E isso, de alguma maneira, essas atitudes, né, que são direcionadas ao campo da arte, acabam, de certa maneira, diminuindo o potencial dessas linguagens, né? Que são transformadoras, únicas, mas que acabam sendo reduzidas. E ainda falando sobre educação, mas dessa vez no foco com o professor de arte, nós sabemos que o professor deve ser um propositor, um mediador e contribuir para a formação estética do aluno. Por quais passos o professor de dança deve atuar a fim de efetivar a experiência em arte? Eu diria que o primeiro passo seria o professor e a professora de arte se colocar como aquela pessoa que assiste dança. Porque eu preciso assistir dança para conhecer a dança, para poder mediar essa relação entre a dança e o alunado. Então, se eu não conheço, como que eu vou poder apresentar? Como eu vou poder mediar? E dentre as diferentes linguagens presentes na escola, eu diria que a dança é uma das que fica um pouco mais distante, né, do universo do professorado. Então, eu convidaria este professor, essa professora, a assistir dança. E dança, não só as danças espetaculares que são trazidas pelas grandes companhias de dança que a gente tem no Brasil e fora, como também as danças populares, as danças que acontecem nas manifestações, sejam elas da região, da sua localidade, ou maior, né, em outros espaços e tempos, em outras regiões do país. Assistir a dança que é feita nos pequenos círculos, né, as danças que acontecem na rua. Então, ampliar essa visão do que é dança e começar a olhar um pouco mais no entorno e tentar ver o que é dança, onde que eu reconheço dança. Então, tem dança em comercial de televisão, tem dança em TikTok, tem dança em óperas, tem dança em espetáculos. Então, onde está a dança? Que dança é essa? O que faz com que este movimento, organizado no tempo e espaço, segundo uma intenção estética, acompanhado ou não de música, se torne dança? Eu convidaria esse professor, essa professora, a ampliar este olhar, procurar, né? Hoje a gente tem acesso à internet, YouTube, então procurar ir atrás, né, das danças daqui, do agora, das danças de ontem, lá de trás, as danças que são feitas no Brasil, as danças que são feitas no exterior, as danças que são feitas na América do Sul, as danças que são feitas pelas comunidades indígenas. Quer dizer, olha a riqueza de manifestações dançadas, de apresentações artísticas e também de manifestações religiosas que a gente tem envolvendo dança. E se eu puder complementar essa minha resposta em relação ao professor de arte ser um propositor, mediador e contribuir para a formação estética do aluno, eu sugeriria a leitura de um texto que saiu na ANPED, foi apresentado na ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, em 2007, que eu intitulo Dança, uma outra perspectiva na formação estética dos indivíduos. Eu faço uma pequena comparação entre por que é mais fácil para um professor, seja ele de sala ou um professor de arte, entender de música e não tanto de dança. E a comparação que eu faço é justamente dizer que a música, se liga o rádio, põe o Spotify,
você está indo no transporte público, você está com o teu fone de ouvido, o tempo inteiro a música faz parte do teu dia a dia. E a dança, a gente coloca a dança num lugar muito distante da gente, então ela não está no nosso dia a dia. Então essa eu acredito que é uma diferença. E quando eu respondi acima, falando eu tenho uma definição de dança, da dança como sendo movimentos humanamente organizados segundo uma intenção estética. E essa definição de dança eu cunhei também nessa época, em 2007, justamente para desmistificar aquela ideia de que a dança é feita só para gente que tem dom, gente especial, os virtuosos. Não, se eu pensar num movimento e esse movimento eu conduzi-lo de forma a produzir uma intencionalidade, e eu coloco não música, eu trabalho no grupo, quer dizer, eu posso criar danças com meu grupo de estudantes dentro da escola sem necessariamente ser uma pessoa virtuosa, ou uma coreógrafa, ou uma diretora, mas eu sou capaz de trazer o prazer do movimento, dar um sentido a esse movimento e estar produzindo dança dentro da escola. Muito interessante, professor. A senhora falou a frase ampliar a visão, né, sobre o que é dança. Isso é muito interessante porque são tantas, como a senhora mesma exemplificou, são tantas danças acontecendo, né? Seja nos meios de comunicação, nas redes sociais, seja em outros grupos. Há tantas danças que falam da dança, então ampliar o olhar sobre a dança é muito importante para conseguir contemplar um pouco do que é a dança. E essa comparação que a senhora fez entre a música e a dança foi muito interessante, porque há um movimento muito forte no campo das artes, né, para desmistificar essa áurea, né, que foi colocada em volta de muitas das linguagens artísticas e sendo que elas estão muito mais presentes, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Às vezes é a sensibilidade, é a experiência que vai fazer com que o nosso olhar seja modificado, como muito bem a senhora colocou na definição sobre o que é dança. E esse artigo que a senhora citou, nós iremos disponibilizar aqui também para as pessoas acessarem na descrição do episódio. E falando em artigo, a senhora escreveu um artigo falando sobre avaliação na revista Gearte. Então, nós também iremos disponibilizar o link para as pessoas acessarem. E nesse artigo a senhora aponta que há uma certa dificuldade em avaliar as aulas de arte. Inclusive, alguns professores preferem nem fazê-lo. Professora, por que é difícil avaliar a arte? Por que é difícil avaliar arte? Por que é difícil avaliar arte na escola? Por que é difícil avaliar o ensino de arte? Porque você vai medir o quê, né? Você vai ver o processo, você vai ver o resultado, você vai qualificar entre bom e ruim, você vai falar entre bonito e feio, você vai falar entre adequado e inadequado, né? Quais são os critérios que a gente tem em mãos para poder avaliar um trabalho de arte na escola, principalmente com dança? O que você está vendo? Então, não é à toa que quando tem, seja concurso para professor de arte na rede, seja um concurso vestibular que vai cair questão de arte, as questões de arte geralmente são pautadas em questões de história da arte. Então, se pede data, se pede estilo, se faz perguntas sobre quem produziu o quê, em qual época, quais eram as características de tal movimento. Então, está muito mais pautado numa análise histórica e de estilo do que da produção. E quando a gente fala do ensino de arte na escola, a gente está falando de processo. E ao falar de processo, eu digo que o resultado de um processo também faz parte do processo, né? Então,
especificamente em dança, é se mover, explorar espaço, colocar o espaço, analisar a forma, colocar o corpo numa determinada forma no espaço, deslocar esse espaço, encontrar um ritmo, um tempo, colocar uma música, um som, um acessório, dar um sentido àquela sequência de movimentos, expressar alguma coisa a partir do meu gesto. Então, essa elaboração toda, que pode ser individual ou coletiva, ela apresenta um resultado, e esse resultado ele pode ou não ser mostrado. Ele pode ser mostrado para a própria sala, ele pode ser mostrado de uma sala para outra sala, mas eu digo que o ato de você apresentar o resultado de um processo, de uma criação em dança, faz parte do processo da dança, da aprendizagem em dança. E aí é importante não só participar desse processo, mas também que aqueles que assistem a apresentação de um grupo ou do outro também falem sobre aquilo que foi assistido. Então eu digo que avaliar a arte especificamente no meu campo, que né, o meu recorte aqui que é a dança, a avaliação ela não acontece só naquele corpo que dança, ela acontece também naquele corpo que assiste a dança, que foi feita no corpo do outro. Então eu digo que é um processo, cabe ao professor e à professora estar atento às falas, às sensações, às emoções que emergem dessa produção, e atento, né, a ouvir o que decorre dessa conversa, né? Quais são as imagens, as discussões que decorrem deste momento de se assistir à dança que foi produzida. Olha, professora, muito interessante a reflexão que a senhora trouxe sobre a avaliação, porque a avaliação faz parte do processo educacional. A diferença é como fazê-lo. E a maneira que a senhora nos elucidou aí sobre esse tema foi de fato muito esclarecedor e tenho certeza que tanto para os professores de dança quanto para os professores de arte que nos escutam. E antes de finalizarmos, nós não podemos deixar, professora, de falar de uma pessoa que a senhora conhece bastante, que é a dona Clotilde. Como aconteceu esse encontro ou como nasceu a dona Clotilde? Ah, e o último pedido. Seria possível a dona Clotilde dar um oi aos nossos ouvintes? E dona Clotilde. A dona Clotilde é um clown, né, uma personagem clownesca que eu criei e incorporo desde 2000, quando me tornei professora da Faculdade de Educação. Ela é uma mulher de origem humilde, que tem baixa escolaridade, então ela se tornou faxineira. E por que uma faxineira? Porque eu já ouvi, nesses anos todos apresentando a dona Clotilde, já ouvi algumas pessoas falarem assim, por que você não fez uma professora palhaça? Por que você não fez uma médica palhaça? Uma enfermeira palhaça? Porque eu também trabalho muito num ambiente hospitalar, né? E eu digo que o ser faxineira, eu dei um duplo poder para minha personagem, porque o faxineiro, a faxineira, é aquela pessoa que é invisível, e ao mesmo tempo onipresente. Invisível, porque ela está limpando e ninguém vê, e onipresente porque ela está desde a salinha do café, a sala da presidência, ao banheiro público, ela está em todos os lugares, todos os lugares precisam ser limpos. Então ela está em todos os lugares sem ser vista, então é um duplo poder. Então ela pode escutar desde decisões sérias acontecendo em reuniões, até confissões secretas que acontecem na salinha do café. E esse duplo poder da dona Clotilde, de ser invisível e estar em todo lugar, permite que ela que ela seja, né, uma grande colecionadora de histórias, porque ela está vendo tudo e vai vendo e ouvindo e vai colecionando histórias. E a partir dessas histórias, ela se torna uma grande contadora de causos. E geralmente causos de coisas que se passaram em todos esses lugares por onde ela já trabalhou. Então, aí que foi a grande sacada dessa personagem, porque de forma cômica, né, montando gags, ela vai
contando histórias para as pessoas, sejam os estudantes, sejam em palestras, em eventos, congressos. Ela vai contando histórias, contando causos, e por meio dos causos as pessoas fazem reflexões acerca das suas próprias atitudes. Então, acho que esse é o grande barato da Dona Clotilde, né? De ter trazido a Dona Clotilde para esses eventos, para dentro da sala de aula, e dentro de congressos nacionais e internacionais. Dona Clotilde agora ela tem uma tecla SAP e ela muda de idioma também. Onde que é para falar? A senhora me chamou. Onde que é para falar, Dona Márcia? Aqui, Dona Clotilde, nesse microfone aqui. Aqui? Isso, tá certo, assim? Oi, gente! Vocês estão me ouvindo aí? Dona Clotilde, não precisa gritar. Pode falar normalmente que eles te escutam. Tá bom então, tá bom. Oi, gente. A Dona Márcia falou que vocês queriam ouvir uma palavrinha minha aqui, né? Então, eu sou eu aqui, ó. Dona Clotilde, é facinho saber meu nome, porque tem 2 sílabas, né? Dona Clotilde. E ela falou que vocês queriam saber um pouco de eu, né? Das coisas que eu andei fazendo aí na vida, né? Então, para quem não sabe, eu sou de Tanquinho, né? Que é Tanquinho, é lá perto de Piracicaba. E pensa bem, né? Uma mulher nascida em Tanquinho, o que ia ser da vida, né? Ia ser lavadeira, né? Como todo mundo, né, da minha família foi, né? Mas eu não, fui ser diferente. E eu não fiquei com a barriga presa no tanque, não. Eu me afastei e fui ser faxineira. Porque, ó, tem gente que acha assim, né? Que nós que é pobre, que nós é sujo, né? Que nós comemos pastel de qualquer jeito, né? Que nem os políticos andando fazendo aí. Mas, ó, eu não, né? Nós é pobre, mas nós é limpo. E nós sabemos fazer as coisas. A gente só não teve a oportunidade de estudar que nem vocês, assim, que já estão tudo gente grande e já estudaram bastante. Tem bastante estudo, tem bastante letramento, né? Eu não, mas assim, eu saí lá de Tanquinho, consegui emprego aqui na universidade aqui de Campinas, aqui, né, na Unicamp, e estou muito feliz, porque antes de trabalhar aqui na Unicamp, eu trabalhei muito tempo em escola pública. E aí eu lembro bem dessas histórias aí de ser faxineiro de escola pública, principalmente quando tinha aula de arte. Porque nas aulas de arte, vou falar para vocês, é a alegria, né, das crianças, a alegria dos professores, mas é a desgraça dos limpadores, né? Porque é assim, eu sou paga para limpar a escola, né? E vocês são pagos, esses professores de arte, vocês são tudo pago para sujar a escola, né? Bem assim mesmo, porque ó, quando acabar a aula de arte é tinta no chão, é papel picado, é cola na cadeira, gente do céu, uma desgraça de sujeirada, né? E quando tem aula de dança, então? Que além de limpar chão, tem que ficar botando as carteiras no lugar. Benza a Deus. Mas, ó, isso era quando eu era da escola, né, de criança pequena, né? Mas agora estou na universidade, gente, a coisa mudou. E eu não sei se vocês sabem o que é universidade, né? Também tem 2 sílabas, universidade, que é uma cidade de gente de nível. Então, as discussões é diferente aqui, né, na Unicamp aqui. As pessoas, elas são tudo muito, muito inteligentes mesmo, né? E elas explicaram para mim que quer fazer pesquisa, que é fazer pesquisa de campo, que é esses negócios de escola, e eu confesso para vocês que eu demoro para entender, porque ó, até então eles ficam fazendo pesquisa assim, ó, eles ficam lendo, 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 lendo. E quando termina de ler, eles vão para outra sala e ficam escrevendo, 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 escrevendo. E depois, gente, nos antigamente, eles ainda imprimiam nos papelzinhos, botava aquele espiral e botava na estante, né? E virava a tal das teses, né? Dos livros lá que eles faziam. Agora nem isso, porque agora esses conhecimentos todos deles que eles escrevem, vai lá para a nuvem. E eu fiquei pensando, gente, eu não quero estar por aqui na hora que resolver chover todo esse conhecimento que esse povo está pondo na nuvem. Mas para falar verdadeiramente da verdade mesmo, eu acho que esse conhecimento não podia ficar só na nuvem, não, sabe? Tinha que estar mais perto das pessoas, para que as pessoas pudessem
estar pertinho, conhecer um pouco mais e assim fazer a diferença. Porque o que nós está precisando nesse Brasilzão de meu Deus é que as coisas voltem a ficar boa e para ficar boa tem que fazer a diferença. Um beijo grande para vocês, viu? Tudo de bom, que vocês sejam felizes, que vocês tenham saúde, que vocês se cuidem e até uma próxima. Sensacional, dona Clotilde. Olha, muito obrigado pela participação da senhora. Foi um prazer em conhecê-la e ouvi-la. A senhora nos trouxe ensinamentos valiosíssimos, viu? Esses conhecimentos que estão na nuvem. Se um dia chover, vai inundar tudo, viu? Espero que seja uma chuva boa, né? E também eu concordo com a senhora, o conhecimento tem que estar mais perto das pessoas, não ficar só nos muros da universidade, tem que estar cada vez mais acessível, porque o que é produzido na universidade é muito bom e as pessoas têm que ter cada vez mais, tem que ter acesso a esse conhecimento. Dona Clotilde, muito obrigado, a senhora é uma fofa, maravilhosa, obrigado pela presença aqui no nosso podcast. E agora agradecer também a professora Márcia pela participação, por tudo que ela trouxe para a gente de pesquisa. Agradecer muito pelas reflexões, também pela participação da dona Clotilde. Olha, abrilhantou o nosso podcast e fechou essa entrevista com chave de ouro. Muito obrigado, professor. Até uma próxima. E agora nós iremos para o momento musical. E nosso momento musical será com o professor Ari Júnior. Professor Ari, que realiza um projeto musical na cidade de Guarulhos. Professor Ari, seja bem-vindo ao 6º episódio do podcast da UPAE. E, professor, o senhor poderia contar um pouco para a gente sobre esse projeto? Olá, eu sou o professor Ari Júnior e atuo na Rede Municipal de Educação da cidade de Guarulhos, em São Paulo, desde 2010. Eu queria agradecer ao UPAE, a Organização Paulista de Arte e Educação, pelo convite. Dentro da Rede Municipal de Guarulhos, existem os Centros de Educação Unificados que favorecem as práticas educativas, esportivas, culturais e de lazer. Constituem, assim, espaços que promovem a interação social e familiar, e dentro desses centros, também a gente entende que contribui para melhorar a qualidade social da educação. As bandas que vocês escutarão no final estão alocadas no CEMEAR, Centro Municipal de Educação e Artes. Neste espaço educativo é promovido o curso de prática de banda. Esse curso ele tem uma carga horária de 3 horas semanais e eu entendo que ele é essencial na formação do aluno de música, seja no aspecto social ou até mesmo disciplinar, né? Tem a intenção de estimular a realização musical coletiva, promover a interação e cultivar a consciência das implicações éticas e hierárquicas do trabalho musical em grupo. Tem a intenção também de propiciar diferentes possibilidades para uma prática coletiva, saudável, motivadora e proveitosa através dos instrumentos musicais de suas respectivas habilidades. O curso abrange grupos nos segmentos, na sua maioria, de sopros, que são de madeiras e metais, e percussão. A prática de banda é assegurada por meio dos grupos pedagógicos artísticos, que são a banda de música infantil recém-criada, a banda de música jovem e a banda de música popular, constituídos por alunos da Rede Municipal de Educação e da comunidade. Nestes grupos, os participantes cumprem um calendário anual de atividades pedagógicas e artísticas, que inclui ensaios, concertos didáticos e apresentações realizadas regularmente na instituição e em outros espaços. Esse curso ele tem a duração de 4 anos e atende um público a partir dos 7 anos de idade, né? Bem, agora é só escutar
a banda tocando. Um abraço e boa escuta para vocês. Muito obrigado, professor Ari, obrigado pelas informações. E agora com vocês, a banda do curso Semear da cidade de Guarulhos. E com essa apresentação nós vamos encerrando o nosso episódio, agradecendo a participação da professora Márcia, da dona Clotilde, do professor Ari e da banda Semear. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!